Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitacos de Trânsito. Eu, Rodrigão. E eu, Crepaldi. Hoje aqui com Acácio Gomes. Não conheceu, né? É o famoso Cassim, do Acácio Guinchos. Cassim, que vai contar para nós desde quando ele começou há mais de 10 anos, vai falar da onde que veio essa paixão pelos guinchos e contar que veio como herança de família. Mas vamos deixar ele falar, né, Rodrigão? Melhor, mais engraçado. Cassim, bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tudo bom? Cassim, mais de 10 anos trabalhando com guincho? Mais de 10 anos. Eu comecei em 2014, né? Na verdade, na minha família, o guincho já predomina faz de muitos e muitos mais anos, né? Faz muito mais tempo. Mas foi algo que meu pai deixou de fazer aí em meados de 2000, 2002. Ele parou de mexer com guincho, né? Mexer só com peça de carro. E eu sempre pensei, a hora que eu puder, que eu tiver mais velho, que for a hora certa, eu quero comprar um caminhão guincho. E aí aconteceu, em 2014, a nossa loja de peça lá, que eu trabalhava junto com meu pai na época, ficou fraco, tudo, a gente teve uns problemas com o Detran, e eu falei, agora é a hora de começar a mexer com guincho. Aí comprei meu primeiro caminhãozinho, de um amigo de São Paulo, foi até um cara que me deu muita força na época, me arrumou um ótimo serviço lá em São Paulo, e eu agreguei esse caminhão e comecei a trabalhar eu mesmo. Não tinha nenhum motorista na época e fui enfrentar. E é um negócio que foi legal, um negócio que eu fazia que eu gostava, sabe? Você acordava cedo e falava, nossa, hoje eu vou em tal lugar, sabe? Era um negócio... Todo dia tinha uma situação diferente. No guincho, você não tem dia igual, não tem dia repetido. Tem dia que você fica só na cidade. Eu falo isso até na hora da contratação com os motoristas, né? Todo dia você vai ter um evento diferente. Não é repetitivo, não é maçante aquilo lá, né? Ô Cassim, e aí você foi começar... Você é habilitado, você já era habilitado para poder... Não era habilitado. A minha CNH era B, de bola, né? A CNH amador. Só que o primeiro guinchinho que eu comprei na época era uma HR, que é o que dava para comprar, que era um caminhão mais barato, tudo, um caminhão mais simples. E aí eu podia trabalhar com aquela CNH, mas era um caminhão muito amador. Eu não era todo tipo de veículo que eu conseguia levar, eu não conseguia levar uma caminhonete. E quando levava... dava na cara passando pelas ruas aí, que falando, nossa, ele tá pondo uma caminhonete em cima desse caminhãozinho, olha o perigo, olha o tanto que é grande perto dele. Mas aí eu fui tentando melhorar e comprar um caminhãozinho, e nesse percurso aí, nesse tempo aí, eu fui atrás de tirar a CNHD, né, que é a D de dado, que esses caminhãozinhos 3/4 aí, a CNHD de dado é essencial, mesmo com o carro da Asa Delta ali, que articula, mas pode trabalhar com a CNHD. O que é carro de asa delta, para a gente explicar para os Carro de asa delta é aquele veículo que está sendo transportado atrás de forma, vamos dizer assim, entre aspas, pendurado. Só com a frente levantada, né? Ele está sendo rebocado mesmo, na verdade. O veículo de cima ele está sendo rebocado também, mas a gente nem pode considerar como rebocado, né? Porque ele em cima ele está embarcado, né? Em cima é na plataforma. Na plataforma. Aí aquele outro é o que você encaixa as rodas da frente, ele vai... Exatamente. puxando. Tem ali todo o sistema hidráulico, né, que abaixa, você encaixa as rodas dianteiras do veículo e levanta a frente. E tem algum veículo que você tem que transportar ao contrário, que tem que ser pela roda de trás ao invés da frente? Já teve casos, sim, mas assim, com o passar do tempo, eu adotei algumas maneiras para não precisar fazer esse transporte virado. Esse transporte virado, todo mundo fala que nunca aconteceu comigo, mas que se for parado numa polícia rodoviária ou algo do tipo assim, vai ter problema. Sem contar que tem muitos veículos que, por ser sedã, ele tem aquela traseira ali meio comprida, né? Então, às vezes, na curva pode pegar no caminhão. Então, é melhor evitar. Mas existem situações, sim. E você tem uma sinalização específica que tem que pôr quando você está rebocando? Tem que pôr uma sinalização, é obrigatório. É um chicotinho que a gente carrega no guincho de imã. Então, você vem e coloca ele em cima do veículo que está sendo transportado, está sendo rebocado. E ela tem que piscar para os dois lados a seta, tem que ter luz de freio e tudo mais. Aí você vem e pluga no caminhão, como se fosse um cabo extra, uma extensão, vamos dizer assim. Aí você pisa no freio no caminhão, ele acende o freio lá na ponta do carro. Exatamente. Até na hora de começar a fazer a instalação, eu até oriento sempre o pessoal. E o pessoal que está acostumado já até marcou o lado, né? Mas você põe ela em cima do carro e corre lá atrás para ver se o caminhão está dando seta e o carro está dando seta para o mesmo lado, né? Porque ela para não colocar em lugar invertido, né? Mas é desse jeito, você vai lá e adapta em cima do caminhão. Já aconteceu até de motorista esquecer de colocar e ser abordado pelas rodovias e tomar multa. Não pode andar sem.
E quando você está transportando esses carros, está na rodovia daqui de Barretos, a gente está em Barretos, interior de São Paulo, e você está indo para São Paulo. A gente sabe que tem 757 pedágios daqui para lá. Paga pedágio a mais? Paga pedágio a mais. O veículo que está transportado ele tem que pagar separado. Dá até a gente tem até a opção de pedir o comprovante separado, como se estivesse passando com o carro rodando, ou então faz um comprovante só. Hoje em dia, principalmente nesses caminhões que eu tenho que faz a viagem de São Paulo, que é mais rotineiro fazer o São Paulo, assim vamos dizer, que fazer o bate-volta a São Paulo, eu optei por pagar o pedágio em dinheiro e não usar o sem parar, que dava muita confusão, inclusive. Tinha caminhão meu que passava no sem parar, que era para gastar, exemplo, R$30, na hora H tinha passado, deu 42, porque cobrou a mais o carro que estava na asa, cobrou como caminhão, cobrou como 3 eixos, outra hora cobrava o carro separado de trás, então era bem confuso. Hora cobrava certo, hora cobrava menos, hora cobrava mais. Aí eu optei por pagar sempre com dinheiro e orientar o motorista de que maneira que tinha que ser feita essa cobrança, para não ficar errado, sabe? Mas isso os veículos estão em cima ou aquele... Não, em relação ao eixo a mais, né? Que tá do carro que está pendurado, Aquele que vai pendurado atrás... Dá muita confusão no pedágio, muito. O que vai em cima, não. O que vai em cima não paga. Inclusive, essa confusão que eu digo, geralmente, às vezes, até mesmo por... Quantas vezes já aconteceu, até mesmo eu passando num pedágio, e a atendente ser novata, a hora que chega aquele caminhão guincho com 2 carros em cima e um pendurado atrás, a atendente do pedágio põe até a mão na cabeça. Nossa, que jeito que eu vou cobrar isso? E acontece. E já teve caso de você levar... tá dirigindo acima do limite de velocidade e a multa vir no carro que está em cima da plataforma? Alguém não, eu já vi isso no internet, TikTok da vida, na internet, mas no nosso caso não, nunca aconteceu não. E vamos voltar lá pro comecinho da história. Você falou que você tinha um caminhãozinho. Tem alguma história engraçada com esse caminhãozinho? Esse caminhãozinho é o que eu citei agora, que era o HR, que eu falei que é o primeiro caminhãozinho que eu comecei, né? Na época, de novo falando, né, por causa das autopeças, dos desmanches lá, que a gente ficou um período sem poder trabalhar, eu optei por trocar um veículo que eu tinha, a troco desse caminhãozinho, voltei uma grana e peguei o caminhãozinho e falei, agora eu vou trabalhar nesse caminhãozinho, que pelo menos todo dia eu vou ter o dinheirinho aí do dia, vamos dizer assim, não vou precisar fazer muito esforço. E aí comecei a trabalhar com esse HR e o mesmo amigo que me indicou, que me vendeu esse caminhão na época em São Paulo, me indicou nesse serviço. E esse serviço era para levar carros batidos aqui da região para São Paulo. E eu também sempre, do início, soube e inclusive consegui almejar esse serviço, que o pessoal aqui de Barretos também compra muito carro em São Paulo. Lojista, de concessionária, ou às vezes mesmo até de leilão. Então eu comecei a fazer aquele bate e volta. Eu vou levar os batidos, os PT, e voltar com o pessoal da cidade aqui, né? Com os carros do pessoal da cidade. E para isso eu precisei já começar a pensar no guincho de carregar 2. Hoje na realidade eu carrego de 3, de 4 carros às vezes. Vamos pensar de carregar então de 2. E para carregar de 2 eu tinha que comprar um caminhão maior, e o caminhão maior não dava para comprar, e eu peguei o serviço. Já sei, eu vou comprar uma carretinha e vou engatar atrás desse caminhão. E vou trazer o outro veículo na carretinha. Aí comprei uma carretinha novinha, tudo, coloquei lá. Era um negócio bem barato, principalmente na época. Tá, aí chega em São Paulo, você tem que carregar um carro em Guarulhos e em Osasco, por exemplo. Pegava o carro de Guarulhos, já não tinha como mais andar com a carretinha em cima do guincho. Tinha que engatar ela no guincho. E ela vazia, e ela baixinha. Porque aquilo é bem baixinho, bem pertinho do chão. Daqui a pouquinho tinha um motoqueiro que vinha, esbarrava na carretinha e caía do lado de lá. Outra hora era um carro que estava, às vezes, no engarrafamento, assim, no trânsito. Às vezes a pessoa está olhando no sentido assim, da altura da visão, assim, da altura da cabeça, e não via a carretinha embaixo, batia atrás dela. Já fazia um guincho a mais, o cara Nossa, já subia. Comigo nunca aconteceu, mas já teve motorista meu de reportar que falou, nossa, subiu um carro aqui em cima da carretinha agora, acho que eu já vou levar ele também. A carretinha legalizada, com a sinalização, tudo certinho, mas por ela ser muito baixa, tipo essas carretinhas de entregar gás aí, que engata em moto. No essa carretinha e os 4 pneus do carro em cima? Não, só a frente do carro. Só a frente. Sobe a frente do carro e aí trava as rodas dianteiras, né? E a traseira ela fica... E a traseira do carro arrastando. Igualzinho a asa delta do caminhão mesmo, sabe? Tá. E aí eu sempre pensei, falei, gente, eu tenho que sumir com essa carretinha. Isso aí uma hora vai dar um problema maior. Teve vários e vários. Quer ver um exemplo?
Você vai fazer uma esquina, vai virar uma esquina devagarinho. Você tem que virar devagar, às vezes tem uma valeta. Aí a pessoa tá esperando o caminhão passar, em pé na esquina, doido para atravessar. O caminhão passou, ela atravessa e esbarra na carretinha. Porque a carretinha tá lá embaixo. Muita gente às vezes está distraída e está olhando sempre no sentido... E essa pequenininha aí, eu vi uma história diferente aí. Parece que é um guincho de boi. O guincho de boi, na verdade, desse mesmo caminhãozinho, né? Aí eu fui procurado uma vez para trabalhar. Uma vez não, isso aí aconteceu durante uns 3 ou 4 anos. E era até um trabalho diferente, era um trabalho bom de ir para trabalhar na festa do peão, no rodeio, para ficar atrás dos bretes com esse caminhãozinho. E aí não tem nada a ver com a carretinha, mas é o caminhãozinho mesmo, né? O único caminhão que estava certo para entrar, caso algum animal quebrasse a pata na hora do rodeio, eles tinham um pouco de receio se realmente eles iam, dependendo do tamanho do animal, né? Se ia conseguir tirar com os equipamentos deles lá, com as macas, eu não sei como que eles tiram. Então eles me chamavam todos os anos, o pessoal dos independentes, para trabalhar com esse guincho lá, ficar de plantão disponível, caso algum animal se machucasse, caso precisasse tirar algum animal lá de dentro de forma carregada, para entrar com esse caminhãozinho lá. Então, geralmente os 10 dias da festa, ou às vezes no primeiro dia não ia, no segundo não ia, mas ele já, nossa, vamos chamar o rapaz do guincho para vir para cá, e me pagava para ficar de plantão lá atrás dos bretes. Eu deixava o caminhãozinho lá, sempre bem perto da descida ali onde desce a rampa dos animais, né? E o pessoal da veterinária já tinha que avisar, tô aqui, hein? Aí eles já viam que eu cheguei, né? E muitas vezes curtia aí 7, 8, 10 dias da festa, ali sempre num lugarzinho legal e com o caminhãozinho disponível. Graças a Deus, nunca precisou usar, nunca aconteceu nada que... Teve algum evento ou outro com o animal lá, mas nunca aconteceu nada que eu precisasse entrar com o caminhãozinho lá naquele areião, né? Nem sei se ia dar certo, para te falar a verdade, viu? Mas isso você tinha todo aparato técnico, não era só chegar lá, amarrar o boi, não puxar pra cima. Não dependia só do Acácio, né? Dependia da veterinária e tudo, né? A gente estava ali para ser mais para resolver aquele problema caso acontecesse. Senão, né? O povo vai te malhar aqui e falar que você vai amarrar o boi e sai arrastando lá pro corpo. Mas eu sempre pensava, meu Deus, se acontecer, como que vai ser, né? Será que vai ser fácil? Mas graças a Deus deu certo. Você não guinchou boi nenhum. Não guinchei boi nenhum. Mas já guinchou cavalo. Rapaz, essa do cavalo aí, essa do cavalo deu pano pras mangas, viu? O que aconteceu, Cassim? Foi logo no início também, rapaz. Isso aí deve ter já uns 8 anos. Eu que tava, na verdade, era eu que trabalhava na época. E eu tava voltando de Guaíra, era um sábado à tardezinha, começo da noite. E eu, voltando de Guaíra, falei, já vou entrar aqui no distrito, que eu vou passar ali no meu pai ali pra... Nem sei o que eu ia fazer, enfim. Eu entrei pelo distrito para passar no meu pai. Aí eu entrei ali não me lembro agora o nome daquela rua, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Entra ali pela Cidade de Maria para entrar para dentro da cidade. Quando chegou na primeira rotatória, tinha um monte de gente assim, a impressão que dava que era alguma moto caída, alguém que se machucou. Quando eu fui chegando, um amigo meu, que até é amigo de todo mundo, aí o João do papelão lá, o João Gírio. Encosta aqui, Cassim, vem dar uma mão pra gente aqui. Ainda bem que você apareceu. Um cavalo aqui com a pata quebrada, rapaz. Faz 2 dias que está aqui, e olha a situação, cavalo magro, não come, não bebe água. E vamos ver se nós faz alguma coisa aqui. Eu falei, vixe, e agora? Não vou deixar de ajudar também, né? Parei o guincho, abaixei a prancha bem pertinho do animal, aí tinha mais uns 2 ou 3 curiosos, e mais uns 10 vendo também. E foi ajeitando, fez o animal subir em pé na prancha. Fez o animal ficar em pé, eu não lembro se era cavalo, se era égua, não lembro detalhes. E aí subiu esse animal na prancha, eu fechei a prancha devagarinho, aí levou o animal bem para frente, assim, para ficar bem perto da cabine do caminhão. E aí fui com aquele caminhão devagarinho, para ir levar no veterinário, que o veterinário também ia fazer um trabalho solidário lá, ia ajudar. E uns 3 ou 4 em cima do guincho, como se fosse uma caminhonete, uma saveiro, assim, e segurando o animal, abraçado com o animal, e... Eu me lembro exatamente que eu fiz a rotatória do Barretos 2, peguei ali sentido Costela de Ouro para ir lá para baixo do SAMU, onde era a casa do veterinário. Cheguei lá bem devagarinho, o percurso demorou. Entreguei esse animal, o povo agradeceu, tudo, fui embora. Quando eu cheguei em casa, rapaz, que eu fui ver Facebook, tinha uma publicação, a foto do guincho passando em frente, Costela de Ouro. E pareceu até eu. Mas nem sei te falar, me estraçalharam. Tá ficando louco, olha lá a situação que chegou. Tá guinchando cavalo.
guinchando, olha lá, não sei o que, quanto será que ele cobrou? Será que foi R$10? Será que vai pagar? E aí? Os maltratos. Nossa! É o guincheiro Eu li malvadão. aquilo lá, é o guincheiro malvadão. Eu li aqueles comentários e falei, será que isso está acontecendo? E aí pensei e comecei a comentar embaixo. Não, tudo bem. Se eu fiz errado, se eu fiz certo, mas eu só queria ajudar. Me pediram, eu prestei um socorro, mas não vai acontecer de novo. Eu sei que é errado carregar um cavalo em pé, com gente, em cima de um guincho, mas não vai acontecer de novo. Resumindo, você foi salvar a vida do cavalo e aí, graças àquelas respostas que eu fui colocando, o pessoal entendeu o que estava acontecendo, porque eu acho que acharam que eu peguei um frete para carregar um cavalo, sabe? E aí algumas pessoas já comentaram também, falando, tá, agora eu entendi. Ah, bom, então se é assim, tudo bem. Mas foi um negócio bem... Deu muito comentário na época, sabe? Primeiro Maia, acaba com a vida, depois até explicar que nariz do porco não é tomada. Foi bem estranho. E essa vida de prestar serviço de guincho não deve ser fácil. Você faz serviço para a seguradora? Faz porque gosta, faz para a seguradora, sim. Você faz serviço para banco? Hoje eu faço muito seguro, faço um pouco de serviço para banco. O serviço de banco é um serviço meio... Como que eu te explico? Ele é essencial também na empresa, né? Mas é um serviço mais... Posso usar a palavra triste, talvez? Porque eu tenho que buscar um carro de uma pessoa que não conseguiu pagar. Tá certo que tem alguns casos que tem uma malandragem, né? Mas tem muitas vezes que vai buscar um carro de uma pessoa que não pagou e que aquilo era o sonho da pessoa, né? E a gente tem que buscar. Isso é um serviço, vamos falar assim, fácil ou complicado? Toda vez que chega lá é tranquilo, vir pegar. Não, a maioria das vezes tem novidade. Tá tudo certo, cada dia é um flash diferente. A maioria das vezes tem novidade. A maioria das vezes tem briga, não com a gente. A gente tem que sempre tentar ser... tentar ficar fora do problema, né? Mas muitas vezes chega lá, a pessoa escondeu dentro de casa, aí a polícia tem que gritar para abrir a porta. Outras vezes a pessoa fala que o carro está ali, mas a chave não está, para ver se a gente desiste. E já aconteceu uma vez até do cara pegar um galão de gasolina e subir em cima do carro e lavar o carro de gasolina, e eu vou pôr fogo, e o negócio teve feio. Mas a sorte que ele não achou... Eu não sei se ele não achou ou se ele não queria pôr fogo também, né? Eu só fiz o drama, mas ele não achou o fósforo. O carro estava em cima do guincho? Não, já? Graças a Deus não. Eu até tirei o guincho na hora. Eu que estava nesse dia. E o carro estava meio para dentro da casa, meio fora, assim, entrando na rampa, sabe? E eu dei até ré no guincho. Falei, a hora que ele pôr fogo isso aqui, você vai virar um regaço. Mas aí, graças a uma orientação do policial que estava presente no dia lá, ele lavou o carro bonitinho, com a mangueira d'água. Ele foi bem orientado. Foi bem orientado. Foi bem orientado. Aí ele deu uma lavadinha boa no carro, só faltou passar um sabão. Mas passou perto de ser uma grande merda, viu? E a gente tá falando aí do policial que fez ele deixar o carro limpinho. Você já prestou serviço para pegar carro, moto apreendido em blitz da polícia? Eu já fiz esse serviço. Na verdade, o serviço não era meu diretamente, né? Eu fui substituir uma outra empresa por alguns dias. Não lembro de falar agora o porquê, mas eu fui convidado a trabalhar nesse serviço aí durante uns 20 dias. E é um serviço bem complicado. É um serviço muito ruim de horário. O meu serviço já é ruim de horário. Mas é um serviço assim que você vai receber uma ligação 2 e pouco da manhã e você tem 15 minutos para chegar. 20 minutos. E muitas vezes... Você pode ficar até marcado, né? Que aí você envolve muito com situações de crime, né? Então, por exemplo, você está indo lá pegar uma moto que o cara acabou de roubar e ele está algemado no chão, esperando ali também para resolver. Não é um serviço que me agradou muito, não, sabe? Eu tenho amigos aqui na cidade que faz esse tipo de serviço, mas eu não acho um serviço agradável. No dia a dia, nesse tipo de ocasião, na sua experiência, você acha que as pessoas que estão tendo o veículo rebocado por algum motivo, elas não conseguem desassociar a figura do cassim, prestador de serviço? Muitas vezes elas acham que você está fazendo a situação que está afetando a vida deles. Muitas vezes tipo assim, o carro era meu até de subir no guincho, mas o guincho é um prestador que foi chamado ali só para resolver. Independente do guincho ir ou não, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sou o prestador do serviço aí da madrugada de hoje, da polícia, não posso falar que é da polícia, né? Que é o serviço do trânsito. Uhum. E que, por algum motivo, eu não atendi o telefone.
e o seu veículo foi apreendido, o seu veículo vai para o pátio. Alguém vai, eu já vi algumas situações parecidas, que algum policial vai entrar no carro, vai funcionar, ele vai levar para o pátio. Não vai deixar de ir para o pátio. Então não quer dizer que é o guincho que leva. O carro vai ser apreendido. Se ele foi parado, não é por falta do guincho que ele não vai para o pátio. Hoje até existe previsão legal que o veículo pode ser removido pelas próprias forças de locomoção. Então tem as situações de segurança, mas o policial, por exemplo, se vai ter que remover uma moto e essa moto não tem um guincho para levar e ela está em condições de circulação, ele pode usar a própria força mecânica da moto para poder transportar ela até o pátio. Eu já vi algumas situações parecidas. Força mecânica que você fala, o cara pode montar em cima da moto, da partida e dirigir embora e vai embora. Sim, lembrando que isso é evitável na maioria das vezes, porque a partir do momento que o Estado policial monta em cima daquela moto e vai transportar, o Estado passa a ser o responsável por aquele bem. Então, se o policial se envolve num acidente, num sinistro, o Estado é responsável. Da mesma forma que o transportador, você está com o seu guincho transportando um veículo, quando ele está sob sua custódia, tem a responsabilidade. Já teve algum caso de alguém que chegou para reclamar para você de um dano, alguma coisa? A dúvida, né? Tipo, você põe o carro dos outros. O pessoal vira e mexe seguinte, cara, de todo mundo. Acontece, você toma algum cuidado com isso? Porque... o que a gente tem lá de cuidados é sempre fazer o checklist, né? Que é um formulário que a gente carrega no caminhão lá de 3 vias. Então você faz lá o checklist, veículo com rodas riscadas, você escreve, né? Tem os desenhos também para você pintar onde o carro tem avaria. O veículo está seguindo com roda riscada, falta macaco ou falta o step, e a pessoa assina. E quando você chega para entregar lá no destino, onde a pessoa mandou, numa oficina que seja, assina de novo que recebeu de acordo. Se não tiver de acordo quando chegar lá na outra ponta, tem que ir lá no checklist e colocar: o veículo chegou aqui, exemplo, com o para-brisa trincado e não estava. Fazer uma observação, né? Mas mesmo assim eu recebo muita reclamação, não vou dizer muita, mas acontece constantemente. Você guinchou meu carro dia 25 de dezembro e a porta dele do lado esquerdo estava boa e agora tem um risco. Como é que faz? Às vezes 10 dias depois. Aí eu vou recorrer àquelas fotos que eu exijo que meus motoristas fazem, né? Ou vamos achar aqui no celular aquelas fotos do Monza ou do Cadete, do Zezinho que guinchou no dia 25. Aí recorre naquelas fotos e muitas vezes você vai lá naquela foto e o carro já estava arriscado. Mas se você, você levou, eu recebi o carro no meu ponto, assinei, está ok, eu vou querer brigar com você depois, mas você está resguardado porque mas você assinou, está aqui. Está resguardado, mas a gente tem que ouvir a pessoa, mesmo assim, né, para, vamos tentar entender o que aconteceu. E muitas vezes, dependendo do tipo do problema, às vezes é melhor pagar do que brigar ou do que deixar uma situação errada em aberto, sabe? Assim, tá bom, você está me reclamando porque quebrou o vidro do retrovisor, a gente não sabe se estava, não estava. Custa R$35 esse vidro. Vamos acertar que é mais. Eu vou te comprar o vidro, você manda colocar por sua conta? Tá bom, eu vou te deixar Você usa direto o guincho, na próxima vez que você usar eu não vou te cobrar. Sabe, não sei o quê. Vamos resolver. Às vezes é melhor resolver. Agora existem algumas situações que são vergonhosas, né? Há pouco tempo atrás eu recebi uma reclamação indireta, né? Foi um amigo meu que ligou, falou: aquela cliente que você buscou para mim lá, ela está reclamando que o carro dela não estava com as 2 portas amassadas e amassou no guincho. E aí o motorista tinha feito uma foto, ela não sabia, do carro estacionado no endereço onde pegou, aparecendo até a loja de fundo onde o carro estava na porta, com as 2 portas amassadas. Aí fica chato, sabe? Aí você fala: puxa vida, será que tem alguém que tem capacidade de fazer isso, sabe? O famoso vai que cola. Vai que cola, levar uma vantagem, né? Vai que dá migué, né? Já me fui salvo várias vezes por fotos. Várias. As fotos são melhores do que o checklist mesmo no papel, porque o checklist é um documento. Mas a foto conta, né? Não tem como fugir de foto, né? Foto é foto. Foto é foto. E você falou que você presta serviço para a seguradora. A gente sabe que a seguradora busca veículo acidentado e esses veículos depois, dependendo do que acontece dali para frente, a seguradora às vezes vai atrás de quem causou o acidente, às vezes vai atrás do próprio dono, às vezes nega o pagamento da indenização. Com relação a você, tem alguma situação inusitada, algum tipo de chamado que a seguradora faz para investigar alguma coisa? Tem sim. Tem algumas coisas, na verdade, que acontece que fica nítido que aquilo é uma fraude, né? Então, assim, ou se não é fraude, então chega a ser engraçado de tanto que parece.
Então eu recebo, não vou dizer constantemente, mas acontece bastante, sei lá, 1, 2, 3 vezes no mês eu recebi alguma visita de... Será que eu posso classificar como auditor? Talvez sim. É uma pessoa que se apresenta, ou liga, ou pede fotos, ou então às vezes acontece até de vir visitar. Ou eu vim aqui hoje, beleza? Bom dia. Eu quero que você me fala sobre o caso tal, do dia tal, placa tal. O que aconteceu? Conversa comigo. O que houve aquele dia? Me leva lá no local. Pouco tempo atrás eu fui levar um perito de seguradora numa estrada de terra que eu não estava nem conseguindo achar o lugar. De novo. Porque no dia foi por localização. Que ele queria ver se a árvore estava descascada. Mas se essa caminhonete bateu 80 por hora, eu quero ver se a árvore descascada. E tava. Os pedaços da árvore estavam no chão. A da casca da árvore. 80 por hora, haja casca, hein? E tinha pedaço da árvore no chão. Aí ele olhou e falou, tá descascado. Vou tirar 2 fotos e já me leva embora? Eu falei, levo. Fião, a seguradora não quer levar balão, não. E assim, eles nunca... Como que eu te falo? Eu acho que eles não perdem tanto quanto parece, sabe? Porque se alguém bateu no carro do segurado e eles indenizaram, eles vão atrás de quem provocou também, né? Então sempre tem um terceiro responsável, às vezes, que pode depois devolver aquilo de forma judicial para a seguradora, né? E a gente está falando aqui de carro, moto, a gente fala de serviço de guincho, a gente lembra do quê? Carro, moto, caminhão. Geralmente é o que a gente tem guinchado, né? Eu sei que às vezes a gente tem vontade de mandar guinchar o Rodrigão, mas ainda não consegui. Mas tirando... Não vai montar que nem um boi. Eu tenho prática já, hein? Tirando o Rodrigão, tem algum objeto inusitado? Você transporta algum outro objeto sem ser carro, moto? Aparece todo dia outro tipo de situação que não seja carro. Tá certo que em alguns casos a gente refuga. Por exemplo... Eu nunca faço, é raro, eu dou até tipo de segmento desse tipo de conversa. Mudança. Não vou pegar uma mudança para fazer levar cama, sofá, guarda-roupa, que vai ser pôr em cima do guincho e chover. Esse tipo de situação é caminhão baú. Mas eu transporto muito material não. Equipamento hospitalar acontece muito, de pedir no guincho, que é só no guincho que dá certo, na prancha. Precisa levar um aparelho hospitalar para aferir em Ribeirão, em São José do Rio Preto. Geralmente é aparelho que tem rodinha. Como se fosse, sei lá, uma mesa, uma cadeira com rodinha. Eu não sei te dar detalhes do equipamento, eu sei te falar assim, eu preciso que levar esse equipamento para tal lugar e ele não pode, tal coisa aqui não pode molhar, e esse equipamento tem que estar tal hora nesse destino. O que apareceu recentemente, que não é a primeira vez que aparece, mas é a primeira vez que eu pego, é uma árvore. Eu fui buscar uma magnólia em Ribeirão Preto. O que é uma magnólia? Gigante esse negócio? Então, até no dia a dona da árvore mandou uma foto dela, sabe? Eu olhei e falei, não vou fazer isso não. Mas não tem que ir com muque para puxar? Não, lá é um vendedor, né? Essa pessoa que estava esperando o guincho em Ribeirão Preto é um comerciante de mudas, de árvore. Chegou lá, ela estava vestida, a raiz dela ali, tem um nome, não vou saber te falar agora o nome, né? Tipo um bag que eles põem. Ela estava vestida assim com um bag, né? Por causa para segurar um pouco de terra. E aí eles tiraram todas as folhas. E ela veio só os galhos. Mas eu mandei uma prancha de 8 metros para caber ela. Era gigante. E aí veio deitada, amarrou e tal. E o motorista falou, não, você não vai fazer eu buscar uma árvore. Falei, não, você tá brincando. O que é que vai buscar? Ela falou, é uma árvore. Não é árvore não, fala sério. Inclusive ela veio aqui para esse bairro. Tá aqui no Jardim de Alá. Aí plantou ela aqui. É bem legal. E é um negócio bem diferente. Mas aí são oportunidades, né? Às vezes esse frete de buscar uma árvore, esse transporte. Eu iria buscar, de repente, um carro por, sei lá, por R$1.000. Uma árvore a pessoa se sujeita a pagar 2, 3, porque às vezes poucas pessoas que vão, né? Vambora, vamos buscar, eu acho que vai dar. Vamos lá ver. O que é uma magnólia para quem guincha o carro do Batman? Tem o carro do Batman. Tem o carro do Batman. O carro do Batman e tinha mais uns 3 carros aí de personagens aí da nossa infância, né? Mandei na época, acho que foi 3 ou 4 caminhões para São Paulo. Foi num edifício, estava tudo no subsolo. E aí foi marcado lá, tipo, 9 horas da manhã para estar esses caminhões lá, que os carros do Batman, os carros do Batman, não, o do Batman era um. Mas os carros têm que estar em Uberaba, hoje ainda, no final do dia. E aí, bicho, foi uma festa para os motoristas. Chegou todo mundo lá junto.
E embarcou, cada um embarcou um tipo de carro desse daí. Era do Batman, não sei se era do Wolverine, eu não lembro agora, assim, não sei te falar detalhes. Tem foto aí, depois eu vou te fornecer. E aí tinha as roupas também, um ou dois desses motoristas vestiu as roupas, tá dentro dos carros. Foi uma festa, Todo mundo se divertiu. Nossa, não pode parar em lugar nenhum para tomar um café nem nada, todo mundo fica em volta do caminhão. Eu vi um vídeo uma vez na internet, Rodrigão, era assim... Se até o carro do Batman tá sendo guinchado, imagina você a situação. Eu acho que era você então, Cassim. Não era não, mas foi bem parecido com isso daí. Foi bem legal. O pessoal fez uma farra muito boa na rodovia. E tirando essas brincadeiras à parte aqui, tem algum medo, por exemplo, se alguém te liga fora do horário convencional, ou se alguém te liga de número privado, ou de uma localização que você nunca foi, você está indo pela primeira vez. Já teve algum caso que você passou perrengue por conta disso? Teve sim, e para ser sincero, às vezes a gente deixa de fazer um atendimento para uma pessoa que realmente está precisando, mas cara, me ligou de madrugada, 2, 3 horas da manhã, não é seguradora, e eu não conheço o número para mandar guincho aí, sei lá, principalmente aqui pro lado da Assis Chateaubriand, pro lado de Ipuã, Franca, não mando. Não tem guincho, não tem ninguém, desculpa, não vou, ou às vezes até nem atendo. Às vezes eu vejo o número lá, 2 horas da manhã. E aí, quem garante que não vai ser... Vamos classificar como uma pegadinha? Quem garante que não vai ser uma pegadinha? Um assalto? Ou, de repente, para me chamar para pegar um veículo de crime? Cara, quantas vezes eu fui chamado, quando eu mesmo trabalhava no guincho, eu mesmo era o motorista, quantas vezes eu fui chamado? A moto que vai pegar é essa daqui. Ah, tá. Encosta o guincho aqui e me ajuda a pegar ela, que ela tá trancada sem chave. Opa! Como assim trancado sem chave? Não, tá trancado sem chave. Não. Você não tá com a chave da moto por quê? Vixe, no guincho tem muita situação inusitada. E você comentou ganha também, veículos sem chave você não leva. Não levo, a não ser que tenha um fundamento muito que me convença. Seguradora, geralmente não manda levar carro sem chave, sabe? Seguradora, quando o veículo está sem a chave, geralmente eles fornecem, eles têm também lá, como fornecedores deles, o chaveiro. Então, manda o guincho, o chaveiro. Perdeu a chave e o carro está quebrado? Tá, vou mandar o chaveiro também. E aí, por que eu vou carregar o carro sem chave? Eu vou chegar na porta de uma casa, o carro está lá, trancado, tem uma pessoa que eu não conheço, e eu vou rebocar esse carro sem chave. Olha o risco. Eu não sei o que tem dentro. Eu não sei se o carro realmente é dessa pessoa. Por que ele não está com a chave? Ou se você não está com a chave, você precisa de um chaveiro, não é de um guincho. Tem que... Para e pensa que é um negócio bem... E às vezes quem está assistindo a gente agora deve estar pensando assim, mas é só a pessoa pegar o meu documento e pesquisar se o carro está no meu nome, mesmo se eu tivesse a chave, o carro é meu. Só que aí a gente sabe que não acontece assim muito na prática, porque, por exemplo, se eu vendi o meu carro para você, eu falo para você assim, Rodrigão, você vai me pagar em 5 parcelas, mas eu só vou transferir o carro para o seu nome na hora que você acabar de me pagar, que é o que acontece muito, a pessoa espera receber para transferir. Você me paga 2 e não paga mais, o carro ainda está no meu nome, mas já é seu. Ou talvez eu pago e você fala assim, vou lá buscar porque está no meu nome. Então, assim, quando a gente pensa de uma forma muito simples, existem outras situações jurídicas que fazem com que esse cuidado seja interessante. Sabe o que aconteceu uma época aqui na cidade? Que eu acho que isso daí já deve até ter acontecido para outros lados também. Não aconteceu comigo, tá? Não vou falar com quem foi também, mas é um amigo da cidade. Ele foi contratado para pegar um carro abandonado. O carro está abandonado em tal lugar lá e não está podendo ficar mais carro estacionado. Esses carros que você passa na porta de uma casa lá que está com os pneus murchos, enfim, em situação de abandono. Pega para mim lá nesse endereço X e leva nesse endereço Y aqui que eu vou jogar na sucata. Vou vender por peso, por quilo. Vai sucatear. E o guincho foi lá, pegou e levou lá no outro que sucateou. O que sucateia, geralmente, quando chega com sei lá, catou latinha na rua, vai lá e entrega para ele te paga a latinha à vista. Tem cobre, vai lá e te paga o cobre à vista. Entregou esses carros lá, 1 ou 2 ou 3, teve uns 3 casos. E o carro não era de quem pediu o guincho. Essa pessoa que solicitou o guincho estava, posso falar que estava roubando? Furtando carros na rua abandonados. Ele falava, pediu o guincho, vai lá, pega em tal lugar e leva em tal lugar que o cara paga por peso e o dinheiro ficava para ele pagava o guincho. Às vezes a pessoa, dono do veículo, até achou que foi guinchado para o pátio. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Então tem serviço que às vezes é melhor, o guincho não está aí hoje, ou já não posso te atender. Tem que correr, né?
Uma pergunta, vai, que o pessoal pode estar. Tô na minha casa, parou fiz uma codorna manca lá, bem na minha garagem lá, pá! Vou sair, porra, ligo pro Cassinho, vem cá, arranca esse carro aqui da minha porta, e aí, é com você ou não? Não é comigo, eu já recebi esse tipo de ligação várias vezes. Geralmente quem liga tá bravo e fica mais bravo ainda quando eu falo que eu não faço. Não, mas não tem como eu fazer isso. Como que eu vou pegar o carro? Eu não sei de quem. Ah, mas está na frente da minha casa. Primeiro que quem pediu não vai nem querer pagar, né? Você vai me chamar para tirar o carro da porta da sua casa e vai me pagar ainda? Não vai. É estranho, né? Para e pensa para você ver. Eu vou receber de quem? E outra coisa. Cara, ligar 190, pedir uma viatura e sei lá. Não é comigo. A vontade que dá é de empurrar esse carro até na vaga da frente, né? Da casa da frente. Vamos pensar, advogado, e aí, o que eu faço com esse indivíduo? Morando na minha casa, ligo pro 90, xingo, brigo. Chama o cara que pôs fogo no. Tô brincando. Tem que meter fogo. Situação, hein? Situação. Não, você tem que ligar para quem detém poder de polícia, né? Você tem que ligar 190, você tem que chamar a polícia vai chegar lá e vai lavrar um auto de infração. Vai fazer a multa. Vai fazer a multa. Por estar interrompendo ali a entrada e saída de veículos onde é local destinado. E aí, se estiver prejudicando realmente o Cassinho está com o carro dele lá dentro, ele precisa sair, ele vai ter que ser removido dali. Você tem que sanar a irregularidade, é a medida administrativa. Aí, o Cassinho é chamado para ir lá com o guincho, para tirar o guincho. Tá? E aí é um negócio interessante, porque o Cassinho foi acionado pela polícia, certo? E o Cassinho sai lá da empresa dele, ele chega lá e tal. Aí, a hora que ele chega, ele virou a esquina. Ele desceu do caminhão. O dono do carro pega e fala assim, não, eu tô tirando. Você sabe, nesses casos, como que funciona? Você vai rebocar ou não vai rebocar, Cassinho? Então, não reboca. Não reboca. Não reboca, mas vira um rolo. Vira uma rolaiada, porque o Cassinho saiu do serviço dele, está trabalhando. Por isso que eu te falo que eu gosto do serviço do seguro e tudo, que numa situação que eu sou acionado pela seguradora e eu chego no local e o problema se resolveu por algum motivo, sei lá, o carro não pegava e pegou, o carro estava estragado e alguém consertou, eu recebo minha saída, muito obrigado, tudo de bom, estou indo embora. Agora, nesse tipo de situação aí, ele não vai remover o veículo, ele não vai receber, ele vai ficar bravo porque foi até lá, vamos dizer assim, sabe? Bem, então vamos lá. Então, se eu fiz alguma coisa de errado, o policial chamou a polícia para mim, o guincheiro chegou, parou na porta, e eu falei, opa, cheguei, estou montando um carro, posso ir embora? Porque muita gente fala, não, o guincheiro chegou aqui, você vai pôr o carro em cima, eu vou levar embora. E aí? A resposta dessa pergunta está no Manual Brasileiro de Fiscalização. Nossa. Você mesmo lê aí, ó. Eu mesmo? Porque está em amarelinho aqui, ó. Aqui, ó. Considere a operação de remoção quando o veículo destinado para remoção guincho encontra no local da infração e o responsável pelo guincho já estiver iniciado o procedimento mecânico de guinchamento. Então, assim, tais como destravamento do sistema de transmissão e de frenagem, amarração das rodas, veículos sobre pelo menos um dos patins, colocação na prancha do guincho ou subida de veículo, ainda que parcial, na plataforma do guincho, entre outros. Agora, você quer saber se vai ser guinchado ou não, se lê aqui em cima. Nas infrações de estacionamento, prevê que a remoção de veículo não está aplicada se o condutor regularmente habilitado retirar o veículo onde se encontra irregularmente, desde que esteja devidamente licenciado em condições de circulação. E se a retirada do veículo do local ocorrer antes do início da operação de remoção. Ou seja, se o cara assim só desceu do caminhão e você, opa, agora eu vou me ferrar, tirou o carro, tchau. Quem se ferra é o coitado do cara. Não faz o serviço e não recebe. Então, assim, nas questões de multa de trânsito, a operação, o que é o começo da operação e o que não é, está definido no Manual Brasileiro. Então, o objetivo é retirar o veículo que está travando, né? Então, aqui nós temos uma situação comercial, nós temos uma situação de prejudicial para quem está reclamando e nós temos uma infração de trânsito. O cara vai ser multado? Vai ser multado, claro que vai. Só que o carro dele não vai ser removido se ainda não tiver sido iniciada a remoção. Tem uma sugestão, hein, Cassinho? A gente está em Barretos, coloca um laço no guincho. Na hora que você estiver chegando, você já laça a antena. Iniciou a remoção. Já está travado, né? Não, mas o Cassinho falou para mim e
Isso é verdade, Rodrigão. Ele falou pra mim que ele adora. Ele trouxe aqui, ó. Nós estamos com uma combinha nova aqui, ó, no cenário. Foi o Cassim que trouxe a Kombi guinchada aqui pra mim. Ele falou que ele adora transportar a Kombi. Eu tenho algumas situações aí que quando eu vou passar o serviço pro motorista, né? Alguns veículos que me fazem lembrar dos casos passados, né? Kombi, Fusca, Monza, Cadete, Corsa. Cada um por sua particular. Assim, deve ter outros também, né? Que eu posso lembrar. Ó, você tá indo lá pegar a Kombi, já vou te adiantar. E isso é maçante, tá? Isso aí, às vezes eu falo pro mesmo motorista em 4 ou 5 eventos iguais com Kombi. Você lembra aquele dia que você foi lá que você não olhou direito por baixo da Kombi e laçou o gancho para guinchar ela e pegou o amortecedor de direção junto, né? Não, pode deixar que eu vou lá. Entra de baixo e olha onde você tá pondo o gancho. Várias e várias vezes que foi remover Kombi, colocar o gancho e pegar um amortecedorzinho fininho que ela tem, assim, no mesmo lugar que coloca o guincho, e as rodas dela fecham, assim, as 2 rodas dianteiras fecham. Ela já entorta na hora. Entorta na hora, já chega lá para entregar pro dono com as rodas fechadas. Aí tem que pagar o amortecedor de direção, mandar alinhar de novo. O Fusca também tem um problema parecido, mas ele não tem amortecedor de direção, mas ele também tem um lugarzinho lá que se colocar errado, ele também fecha as rodas. O Fusca é um problema para carregar na prancha, se não amarrar as 4 rodas, ele tem o setor de direção dele é muito molinho, geralmente ele vira em cima do guincho. Eu sempre oriento para o motorista, falo, você está indo guinchar um Fusca, você escuta o que eu estou te falando. O Fusca e Kombi não tem folga, tem férias, né? O Monza, cara, já umas 3 vezes aconteceu o acidente do guincho, ele tem um olhar na frente, perto do para-choque, pro guincho puxar ele, fisgar ele ali e guinchar. Aquele olhar sai, ele arrebenta. Já aconteceu umas 3 vezes já. Por isso que eu falei Monza, Corsa, Cadete, que todos eles têm esse olhar na frente original. Quantas vezes o motorista me mandou foto? O olhar quebrou, o Monza desceu um quarteirão aqui. Já te falei pra você pôr esse olhar, cara. É lá de baixo na bandeja, sabe? Então, assim, são coisas que a gente já passou e que é igual você vai falar para um filho seu, você tá indo na padaria, olha os 2 lados para atravessar a rua. Você já sabe, você foi criança. Então, eu também já trabalhei no começo com esse tipo de veículo. Eu sei que... O carro vai dar trabalho, então? Não é por ser velho, é mais pela aquela situação meio que característica do carro, né? Então, vamos inverter. E carro novo elétrico, que é os bons? Então, agora nós já vamos falar de carro elétrico, né? É outra coisa. Nós não temos... Eu estou dizendo nós, não é nós do guincho do Acácio, não, tá? É nós no geral. O pessoal ainda não está preparado para remover esses veículos assim, vamos dizer, 100% preparado, né? Nós já fizemos alguns cursos, eu já dei alguns tipos de treinamentos para ele, mas assim, quantas vezes que eu fui acionado para pegar carro elétrico na rua, que o carro está sem bateria, ele acabou a autonomia dele de bateria e ele travou em cima do rolamento, em cima da faixa. Você não consegue nem empurrar ele para o acostamento. E aí? Você não vai puxar ele para cima do guincho travado. E aí, o que a gente faz? Faz uma carga de bateria nele para ver se ele volta, pelo menos para subir no guincho. Tem alguns carros que tem um modo emergencial, tem alguns casos que não tem o que fazer, vai colocar patins, que é a gente levanta o carro com o macaco e coloca debaixo da roda como se fosse um patins mesmo de colocar no pé aí. Mas e aí? Será que na rua onde ele está não é de pedrisco, que o patins depois não vai rolar, não vai adiantar nada colocar? Barreiras quase não tem paralelepípedo, então, né? Imagina. E aí? Então tem algumas situações bem complicadas. E a gente vê na internet, eu já vi alguns vídeos, inclusive eu já vi em outros países esse guincho funcionando na prática. Existe um guincho que ele parece uma empilhadeira, que é aquele que para do lado, sai os 2 esse é de pegar carro estacionado. Esse é para aquele nosso exemplo anterior. Esse aí serviria para o carro elétrico? Eu acho que, assim, tá? Eu tô falando sem ter o conhecimento específico com esse guincho. Eu nunca tive a oportunidade de operar um desse. Mas eu acho que não, porque o carro elétrico por baixo, ele é pura bateria. Para e pensa para você ver. E até uma situação que eu oriento, voltando no caso do Monza, do Corsa, do Cadete, da Kombi. Motorista, você está indo, motorista X, você está indo lá pegar esse carro elétrico, por favor, antes de subir no guincho, olha debaixo dele se a bateria não está ofendida com pancada de valeta. Aqui em Barreiros quase não tem valeta, né? Vê para mim se a bateria não está... Porque enquanto você não pegou o carro, você deitar debaixo e falar assim, o senhor dono desse veículo elétrico, vem aqui, por favor. O senhor viu antes de eu guinchar aqui que por baixo a bateria dele está tudo arranhada,
de bater em valeta? Ah, não. Então o senhor dá uma olhada que eu vou pôr no guincho. E vou tirar umas fotos. Dá uma olhada primeiro, só pra gente ficar... Então, vamos guinchar um carro elétrico? Vamos. Por favor, dá uma conferida por baixo se o carro... A bateria tá tudo certinho, você não tá... Imaginou ter que pagar uma bateria de um carro elétrico? E tem algum procedimento, assim, de socorro, além do guincho que você faz no carro elétrico quando precisa? Eu tenho lá... até você fez me lembrar de um negócio legal. Eu tenho um equipamento lá, Um gerador. Tem um geradorzinho a gasolina? Eu tenho um equipamento normal. Eu tenho um equipamento lá que quase todas as empresas de guincho têm, que é como se fosse um aparelho de fazer carga de bateria, de fazer, vamos dizer, a famosa chupeta. Uhum. E você chega lá e se o problema do carro for a bateria de dar o start, muitas vezes você coloca a energia nesse veículo e você consegue pelo menos colocar o câmbio dele no neutro para poder soltar ele, né? Então, isso a gente não carrega dentro do caminhão, porque você tem que estar sempre ligado na tomada, mas o motorista chega num local, aqui o carro está travado, ele não desengata, liga geralmente na base, eu preciso de ajuda, aí leva o aparelho, leva patins, ou às vezes algum outro motorista, ou eu mesmo, que já passei por uma situação parecida, vou lá ajudar ele, né? Você me fez lembrar de um carro que eu trouxe para o meu amigo Tom, vou dar um abraço pro Tom aí. Era uma BMW... Acho que era uma BMW X5, se eu não me engano. E aí chegou em cima do guincho, o motorista me ligou, tô aqui para descarregar a BMW do Tom, 0 km, tá? Sem uso. Veio uma concessionária de São Paulo para cá, para um cliente dele. Tô aqui para descarregar a BMW do Tom, bicho, nem mexe, não dá partida, não acende painel, não liga, não faz barulho, não sei o que aconteceu com isso aqui não. O Tom tá preocupado, que ele marcou com o cara meio-dia para entregar a BMW dele, já é 11h30, e o cara tá chegando, e o carro em cima do guincho não desce. E vai. Eu tava tomando banho, eu falei, eu já vou ir já. Não, mas vem logo, porque o Tom tá com medo do cara ver esse carro. Ele comprou o carro pro cara, o carro não funciona. Vem logo, vou resumir. Eu tava quase saindo de casa para ir lá socorrer, para ver o que eu ia fazer. O carro tava ligado, fazia tempo com o carro elétrico, não tinha barulho. Era só pôr na ré e descer. Tava ligado bonitinho lá, mas... Então, assim, é novidade, né? Por mais que não seja novidade, é novidade. Você sabe que nós tivemos aqui com a gente o Capitão Frank, né, que hoje está responsável pela companhia do policiamento, mas foi bombeiro por muitos anos aqui também. E ele falou dessas dificuldades do socorro com carro elétrico, porque ele não sabe se está ligado, se não está ligado, se vai dar choque de alta tensão, se o cara que está lá dentro hoje, por exemplo, no policiamento, vai pegar, acelerar e sair, porque você escuta o barulho, você fala, desliga o carro aí, ele desliga, você sabe, o elétrico você não sabe. Então, foi só para fazer um comentário. Primeira vez que eu vou fazer isso, Fião, depois de 10 episódios, 11 episódios, eu vou deixar um card aqui, como é que o povo faz? Vem aqui, ó, o episódio tá no card. Aproveitar, Cassim, pedir pro pessoal, se inscreve, compartilha, curte, a gente tá precisando de gente, a gente precisa atingir 1 milhão de pessoas até o fim do mês, entendeu? É a meta pra gente ter patrocínio, tá difícil ter patrocínio. Para conseguir patrocínio. Eu vou pegar a gente. Ele quer patrocínio forte. Porque a gente está com patrocínio, mas a gente só tem patrocínio que aumenta, não é a nossa conta bancária, Rodrigo. Aumenta só minha barriga. Barriga, falar nisso, ó. O patrocínio. O Empório Von Vier, ó, manda esses quitutes maravilhosos pra gente. Já conheceu lá? Já foi lá na... Não, mas agora você é obrigado a conhecer, né? Já experimentou aqui, ó. Empório Von Vier, Rua 4, esquina Avenida 15. Vai lá conhecer, gente, ó. Fantástico, tá? Tá aqui o endereço no card. Rodrigão falou pra mim, vamos montar um podcast que nós vamos crescer na vida. Eu cresci pra caramba. Cresceu, já, né? uns 15 quilos já. Ô, lugarzinho bom. Você vai lá, tem uma torta de frango lá, fantástico. Vai lá experimentar. Fica bem mais fácil de pular do que de rodear, né? Essa foi boa, gostei dessa. Ô, Cassim, já teve algum caso de você precisar ir num lugar e era um lugar perigoso e você escondeu, ficou perdido, chegou no meio do caminho, teve que desistir e voltar? Já teve muito, tá? Tem até hoje, né? Hoje não tem muito mais comigo, como eu disse, que hoje em dia eu quase não fico na operação, né? Mas já até lembrei disso agora, que é paralela a essa pergunta que você me fez. Eu já fui dentro de motel, levar gasolina, trocar pneu. Seguradora pede muito. O segurado X tá com o pneu furado, tem que ir lá pôr o step. Troca de pneu por step, que chama o serviço, sabe? Já fui em motel.
Chega lá, tem o quarto tal lá, tem que ir lá trocar o pneu lá. Chega lá, o cara trocando óleo. Vai trocar o óleo, peraí, vou trocar o óleo, o step. Já fiz carga. Bicho, já é até difícil falar que fez chupeta no motel. Fez carga de bateria. Bicho aí. Pessoal, essa vai ser um corte bom. Assim, já fez chupeta em motel? Nossa senhora. Mas já fui acionado várias vezes para ir em motel. Um caso que me marcou muito, que até hoje nos churrasquinhos é motivo de chacota, vamos dizer assim, né? É de um caso que eu fui atender num domingo. Era um serviço particular. Eu estava, inclusive, almoçando, estava na casa da minha sogra. Não estava nem com traje de trabalhar aquele dia, não ia trabalhar. Aí recebi essa ligação. A pessoa é um rapaz, um homem, não sei, não cheguei nem a conhecer, porque eu não consegui chegar no local. Eu preciso de um guincho, eu tô atolado, é um Fiat Uno, assim, e eu vou te mandar a localização. Aí eu virei para minha esposa, falei, nossa. Eu falei, vou dar um preço para não fazer. Aí passei o valor para ele lá, até um pouco a mais, porque era uma missão, ia sujar todo o caminhão, era um lugar ruim de ir. Passei o preço, falou, vem que eu te pago à vista, pode vir. Eita, bom. Então vou lá, né? Tava de bermuda, não tava nem de traje para trabalhar, igual eu falei. Falei, eu vou lá buscar esse carro lá, vou tirar esse cara lá e já eu tô aí de volta, entre Jaborandi e Morro Agudo. E sempre foi falado que Jaborandi e Morro Agudo não é lugar de andar de veículo, se não for 4x4, tudo, porque a terra lá é uma terra massapé, é barro massapé, né? Não é terra. Mas a gente que nunca experimentou, né? Você tem que ir uma vez pra você saber, né? Aí minha esposa estava grávida. Eu tô te contando com detalhes para ficar mais interessante, né? Não, eu vou com você. Eu vou com você. Fica aí. Não, eu vou com você. Então vamos. Entrou comigo no caminhãozinho. Era o Hyundai HR, que eu sempre te falei. Um caminhãozinho pequenininho, baixinho. Quando eu entrei na estrada de terra lá, já chegando perto do local, 6 km que estava dando na localização, 6 ou 5 km, eu já vi que o negócio não estava legal. O caminhãozinho puxava para um canto, puxava para o outro, e atola aqui, atola ali, e eu não acelerava e nem freava, sabe aquela... E foi até atolar. E atolou sim, ele não atolou, ele enterrou. Ele enterrou. Quando ele atolou, eu acelerava e fazia zoom, assim, parecia que não tinha nem pneu encostado no chão. Eu falei pra ela, eu tava de chinelo, eu vou descer e vou tentar desatolar com a prancha. Você não desce, fica aí dentro. E eu escutava uns cachorros latindo. Eu falei, gente, se eu descer, não tô vendo cachorro, o cachorro vai me pegar. E fui com a prancha, eu ia colocando a prancha no chão e empurrando esse caminhãozinho para frente com a própria prancha. Aí a prancha queimou, de tanto eu forçar ela queimou um negocinho que aciona lá do motorzinho elétrico que empurra os pistão, queimou. Aí a prancha já ficou levantada e eu já não tinha mais a prancha nem para fechar e nem para usar. E eu fui teimando, eu falei para ela, não tem o que fazer, aqui não dá para sair, eu preciso de ajuda. Você fica aqui, eu vou atrás de um sinal de celular, porque onde eu estava não tinha sinal de celular. Beleza. Aí eu fui dando os primeiros passos com aquele chinelo ali, e eu senti o chinelo fazendo, dando aquela chupada assim, e começou a vir os tombos. Cara, pensa num barro maldito, vinha aqueles tombos. Sabe aquele... Você já levou um escorregão de não dar tempo de pôr a mão na frente? Você bate as costas e a cabeça no chão, pra depois você ver que você caiu? Limpinho, cara. Parecia um... Sei lá, um pagamento de promessa. Não sei te falar o que era aquilo. Parecia que eu tinha feito um mal aquele dia lá. Eu levei uns 4 ou 5 tombos até chegar num lugar que falava o celular. Por fim, eu tava andando de 4 pés. Eu contei isso aí, até inclusive teve gente que foi lá pra me resgatar depois. E a gente conta isso aí nos churrascos. Tem uns amigos meus que riem, você fala, não, ele vai perder até o fôlego, sabe? E aí pedi ajuda pro meu cunhado lá, falei, eu tô em tal lugar, você vem, mas por favor, vem com outro caminhãozinho e traz a Bobcat ou uma mini escavadeira que lá na outra empresa nossa tem, porque aqui não tem o que fazer, aqui não sai. Ele falou, não, vou com a minha caminhonete aí, é muito mais rápido. Eu vou com a minha caminhonete, é 4x4. E ele chegou lá com essa caminhonete, de longe eu vi ele, demorou, aí já escureceu. Ele foi chegando e atolando e não saiu do lugar lá perto. E ele não chegou nem perto onde estava o caminhãozinho. Aí ficou eu e eu falei, cara, eu falei pra você vir de caminhonete, cara. Com o caminhãozinho trazer uma máquina. Aí pedi uma ajuda pra um outro rapaz, ele foi com o caminhãozinho. Aí a minha cunhada estava preocupada porque a minha esposa estava grávida. Aí levou. Se você vir eles contando, você morre de ir. Aí a sua cunhada chegou para abrir o barracão para eu pegar o caminhão e pegar a máquina.
Eu já achei estranho. Ela chegou com um cacho de uva, uma pizza. Já virou Duas garrafas d'água. Eu falei, onde eu tô indo? Eu acho que não é tão simples assim. Seu pai chegou com um cabo de aço para levar para poder arrastar o caminhão, me entregou também. Eu falei, onde eu tô indo? Eu acho que não tá tão simples assim. E aí tem as fotos, cara. Não vai. E eu fiquei igual um tatu, cara. Que lugar maldito, cara. Eu nunca mais quero voltar naquele lugar lá. Como que saiu? Aí, com a máquina, o guincho que foi levar a maquininha, não chegou nem perto. Aí eu falei, já tolou a caminhonete, tolou o caminhãozinho. Desceu a maquininha de esteira, aí ela chegou até perto do caminhãozinho, que esse cabo de aço puxou ele até num lugar mais seco para sair, para ir embora. Mas isso aí já era 11 horas da noite. Salvou os dois assim, a caminhonete. E aí, o mais legal é eu tentando falar com o cara que me contratou. Ô, fulano... E aí, ruim, sim, o sinal, sabe aquela ligação que você faz que a pessoa não te escuta, outra hora a pessoa te escuta e não consegue falar. Eu falo pra ele assim, cara, eu tô desatolando e já vou chegar aí. Não, eu já tô longe faz tempo, já arrumei um trator, você que se vira por aí. Nossa. Agora o problema é seu, não é mais meu. O cara da fazenda aqui me arrastou com o trator, eu tô longe. Falei, cara, você não fez isso aí comigo, não. Depois decidiu que assim começou a receber antecipado. Não, serviço em estrada de terra ainda faz, mas tem que ter muita certeza de onde tá indo. Fiquei vacinado. Ô, Rodrigão, você sabe que antigamente, quando começou os Uber da vida, a gente entrava no Uber, ganhava balinha, aguinha. Agora é difícil o povo aceitar corrida, né, velho? Você chama lá, o cara olha e fala assim, não vou nesse aí não, que ganha pouco. Já teve alguém que ligou pro serviço de guincho e pediu para buscar algum carro, e você chegou lá, não era carro, era só a pessoa? Rapaz, eu contei isso em off para ele aqui. Eu tinha até hoje eu não entendi o que era que acontecia, mas tinha um cara, inclusive muitas vezes isso acontecia de sábado. E ele sempre ligava de número diferente e eu nunca lembrava que existia ele, que era de novo ele. Tô precisando de um guincho aqui, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Na C28, no Cristiano de Carvalho, assim, não era essa rua. Então, mandava o guincho lá. É um Gol, tá? Beleza, tô mandando o guincho aí. Quanto que é? Tá bom, manda o guincho. Chegava lá, ele entrava no guincho, é que o endereço aqui é na casa da minha tia, eu montava no guincho junto com o motorista. Ia na casa dessa tia, que tinha levado o carro para outra tia, daqui a pouco estava no Nadir Kenan, daqui a pouco estava no Ibirapuera, aí o motorista me ligava e falou, cara, isso aqui é assalto. E isso aconteceu com essa mesma pessoa, com esse mesmo cliente, assim, se é que a gente pode considerar como cliente, umas 4 ou 5 vezes. Por fim, eu pedi para os motoristas gravar bem o visual dele, falei, cara, eu não sei se ele tem problema de cabeça, ou se ele está armando para um dia fazer algum crime, alguma coisa, né? Isso aconteceu várias vezes. E já teve caso de algum Uber ou taxista que aceitou a corrida e estava transportando passageiro e no meio do tempo deu BO e precisou chamar você para levar todo mundo? Já teve, cara, já teve. É duro, né? Então, acontece sim. Eu já atendi dessa maneira aí. O problema só é que a gente nunca pode levar em cima do guincho, que é um negócio muito discutível também, que as pessoas acham que pode. Eu tô quebrado aqui no trevo de Olímpia. Beleza. Manda o guincho, tá? Que carro que é? Passa a placa, tal. Daqui 40 minutos o guincho tá aí. Chega lá, tem 5 pessoas dentro do carro. Eu não posso levar. Não posso. Você pode até tirar dali, levar dentro de Olímpia, ou levar até no trevo do Ibitu para tirar da rodovia, mas eu não posso carregar. Eu costumo brincar com os guincheiros assim, falar, isso aqui é guincho, com os meus motoristas eu falo isso, né? Isso é guincho, isso não é ônibus, isso não é excursão. Eu vou levar o carro e um passageiro ou 2 que estiver dentro da cabine do caminhão. Então, mas eu não posso levar um carro carregado de gente. Então, assim, tipo, se o carro quebrou, eu não posso ir dentro do carro? Não pode. É proibido não pode. isso? Tanto é que os caminhões de rodovia aí que atende esses caminhões aí das concessionárias de rodovia, eles têm uma cabine suplementar para carregar as pessoas. Já reparou isso? Que tem um caminhão cabine dupla ou tem uma cabine daquelas de fibra atrás. Cara, eu tenho problema direto com isso daí, da pessoa não falar a verdade, e chega lá, tem 5 pessoas. Um dia tinha uma van com 16 pessoas, o cara queria que eu trouxesse. Para e pensa, uma van, ela já é algo um pouco pesado para um caminhão 3/4. Com 16 pessoas, né? Se tiver 16 caras igual nós 3, a van tem mais 3 mil quilos em cima. Todo mundo, aí vira... Não, e sem contar que não pode. Já imaginou se acontecer um acidente? Toma em cima do guincho, vira... Com 15 pessoas em cima, sai até no Fantástico. Aí, além de tudo isso, você tem que cobrar a multa do cara que te pede isso, porque é multa, sabia, né?
Aqui, ó. Conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga 232. E aí ele traz aqui no manual especificamente o seguinte, ó. Quando autuar guincho transportando carro na prancha com pessoa em seu interior. Então, se um dia você aceitar, já cobra a multa do cara também. É uma infração gravíssima, entendeu? Você já pega ali tudo. Esse negócio de cobrar a multa é um negócio bem interessante até de conversar. Até é algo até que eu tinha pensado em te falar. Você vê que eu comentei contigo que, com vocês, na verdade, né? Que eu tenho os caminhões lá que faz São Paulo todos os dias. É difícil um dia que não tenha um dos guinchos pro lado de São Paulo que leva os carros PT e volta com... E muitas vezes os lojistas compram carros em São Paulo, mas dentro de São Paulo mesmo. Quando eu digo dentro de São Paulo, é nas principais ruas lá, no centro. E muitos deles eu não posso tirar o carro daquele lugar andando e levar até o guincho em Guarulhos. Então, esse tipo de cliente eu tenho que já antes, igual o caso do Tom, por exemplo, com essa BMW X5 que buscou em São Paulo. Ô Tom, eu não vou poder tirar essa BMW lá dessa rua andando, porque ela é zero. Eu vou mandar o guincho lá, mas eu vou te cobrar mais R$200 do que o normal. Porque todas as vezes que o guincho vai nesse centro de São Paulo, nessa área lá, é 190 de multa. É porque lá só pode autorizado a dar veículo VUC. Todos os dias. 3/4 não pode entrar nessa todos os dias. Talvez eu estou exagerando falar todos os dias, mas 3 vezes por semana eu recebo do correio 8, 10, 12 multas. Isso eu já cobrei do cliente. Eu falo, isso aí não é nada oculto. Dentro de São Paulo, você tem que me pagar os 1.000 ou os 1.500, que seja que nós combinamos, mais 200. É incrível, né? Tem jeito de tirar licença, tá? Mas ele teria que transferir o caminhão para a cidade de São Paulo. Aí que já burlaria um outro detalhe, né? Porque o endereço da empresa é aqui. Eu vou pôr o caminhão no endereço de São Paulo. É bem complicado, bem relativo essa questão de andar dentro da capital. Em Santo André também. Tem o senhor Berlim também, que dá trabalho para você, né? O senhor Berlim será que tá? Vai assistir, vai, né? O senhor Berlim, ele também veio aqui, ó, segunda vez que eu vou fazer isso no mesmo episódio. Tá aqui o card do senhor Berlim. Senhor Berlim. Nosso episódio 5. Senhor Berlim. E eu achava que o nome dele era João Pedro, mas é Berlim. Senhor Berlim. Eu vou te contar o porquê. O senhor Berlim compra muito carros, né, numa empresa de Ribeirão Preto, né? Numa empresa grande de Ribeirão. Assim, liga lá pro fulano lá e vê se você pode ir amanhã cedo lá, busca 2 carros para mim lá e traz para cá. Vou te mandar o áudio dele aí com o endereço e com os detalhes do carro. Aí daqui a pouco chega o áudio: ô senhor Berlim, o veículo seu lá então vai estar liberado a partir das 9 de manhã, no endereço tal, assim, assim, assim. Assim, só que assim, desconsidera essa parte que ele tá chamando eu de Berlim. Eu já falei para ele várias vezes que Berlim é o nome da minha loja e eu chamo João Pedro. Aí eu respondo para ele: não posso perder a piada. Tá bom, senhor Berlim, eu vou desconsiderar. Vamos chamar de senhor Berlim também, vamos pegar ele dessa. Vamos voltar para a multa antes que o senhor Berlim fique bravo. Você leva muita multa, tem muita multa esquisita que aparece para você nesse transporte? Tem muita multa esquisita e eu acho que, sei lá, eu tenho que me policiar e arrumar alguma maneira de tomar. O ano passado eu paguei uma média, tá? Posso estar errando, de R$25 mil de multa. Eu já tomei multa, inclusive, isso não foi o ano passado, tá? Mas eu estou te dando um exemplo. Uma multa de 5.800, ela chegou perto de R$5.850, era valor fracionado. 5.847, uns quebrados, não lembro. Caminhão voltando de Uberlândia. Em Uberaba, na porta de Uberaba, tinha uma manifestação, logo depois do segundo turno que elegeu o presidente Lula, né? Tinha uma manifestação muito grande na porta de Uberaba. E todos os caminhões ficaram travados. Tinha um cegonheiro que parou a cegonha de forma de atravessado na rodovia. Não tinha como passar, a não ser de bicicleta ou a pé. E aí todos os caminhões que estavam parados para desobstruir a via, a polícia foi tirando foto. Polícia Rodoviária Federal foi tirando foto das placas e chegou para todo mundo, inclusive para mim. E eu tentei recorrer, não consegui resolver e ficou nisso. Já tomei muita multa também, que eu nunca entendi o porquê, que uma hora eu quero me inteirar mais do assunto, de transitar derramando e lançando objetos na rodovia. Eu não sei se é por causa do carro da Asa Delta que isso acontece. Eu já tentei pesquisar e não consegui sozinho entender. Mas já paguei umas 8 multas dessa. Tive muito problema também com balança.
No estado de São Paulo, eu não vi, mas o que reza aí, inclusive nas balanças mesmo, o pessoal fala que guincho não precisa mais entrar em balança. Todo caminhão tem que entrar em balança. Todo caminhão tem que entrar. Guincho não é para entrar mais em balança, se for do guincho. Então você vai chegando com o guincho na balança, o operador da balança, não precisa entrar com o guincho na balança, mas tá bom, passa. Mas da próxima vez você não entra. E aí eles estimularam os meus motoristas a não entrarem mais na balança. Eu comecei a receber multa de evasão. De evasão de balança. E aí, é para entrar ou não é? Pois é, Cassim, essa aí é uma situação complicada, né? A gente tem a questão dos caminhões e aí a gente tem essas orientações. Muitas vezes a pessoa que está dando a orientação recebeu essa orientação sem nem saber se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Então a gente precisa olhar caso a caso, porque existe, principalmente no serviço de guincho, algumas alterações de acordo com o veículo que você está transportando. Exatamente. Por exemplo, se você está rebocando um veículo acima de 6 mil quilos, a categoria de CNH de quem está dirigindo aquele veículo tem que ser E, não pode ser D. Se você está transportando um veículo em cima de tantos quilos, então assim, quando você tem combinação de veículos, quando você tem essas situações que se alteram caso a caso, é muito difícil você falar assim, isso é assim ou isso é assado. Então é uma situação que você tem que analisar caso a caso para saber se se enquadra na exceção ou não. Sim. E assim vai. E essas são as diferenças, como é que é o nome? Os pitacos, né? Os pitacos, E a questão da multa que você falou, tá na lei, obrigatório, que quando o veículo é de propriedade de pessoa jurídica, se você não faz a indicação do condutor que estava no momento conduzindo aquele veículo, vai vir uma segunda multa obrigatoriamente, e essa multa ela não é só dobra o valor da original, ela é vezes 2. Então, se você levou uma multa de R$200, vai vir uma segunda de 400. Então, você soma tudo, você vai ter um prejuízo de 600, né? E essa de 5.800 e pouco ia ficar boa, né? Ia ficar 15. E você sabe que existe um outro enquadramento desse artigo que você foi multado, que é o 253A, que para os organizadores é a multa mais cara do Código de Trânsito, ela chega a quase R$20 mil. Tem uma multa. A sua é a normal ali, entendeu? Vamos falar assim, R$6 mil de multa. Mas foi bem pesado de pagar, hein? Foi bem dolorido. Não, e principalmente porque essa multa foi criada, não sei se a gente vai lembrar, lembra aquela vez que teve, acho que era no governo Dilma, aquelas manifestações de caminhoneiros que eles começaram a interromper. Verdade, acho que foi 2018, mais ou menos. 2016. Essa multa foi criada para inibir esse tipo de protesto de acontecer de novo. E aí a gente vê no dia a dia muitas multas sendo aplicadas de maneira errada. Por exemplo, a pessoa está com um som alto, recebe uma multa de estar perturbando a circulação na via, porque tinha som alto, sendo que a gente tem multa específica de som. Então, assim, ela foi criada com um propósito, e aí passou o tempo, ela está lá no código, é uma puta de uma multa, dá inclusive 12 meses de suspensão do direito de dirigir, para quem comete essa infração, e muitas vezes ela é desvirtuada, entendeu? Complicado. Diz que o Cassim também tem uma história meio do guincho do palhaço, você ouviu falar disso? Meu amigo Meia Sola. Quem conhece o Meia Sola, né? Ele já fez sucesso no passado. Que figura, faz até hoje, que figuraça, né? O Meia Sola mandou, assim, eu já fiz uns 3, talvez, serviços para ele, mas esse daí ficou para a história. Eu preciso buscar meu carro lá em Taubaté. Que dia que você tem um caminhão lá pro lado de São Paulo que você pode me dar uma ajuda no valor? Tô sem dinheiro. Você tem que me ajudar, você é meu amigo. Tá bom, Meia Sola. Dia tal eu vou ter um caminhão para aquele lado lá, eu te aviso. Aí avisei para ele um dia antes, o endereço é esse. Eu deixei o carro lá. Tem umas coisinhas minhas lá junto. Dá para você trazer para mim? Que eu não vou voltar mais em Taubaté. Eu não lembro qual que era o assunto particular dele lá. Eu vou voltar em Barretos. Traz para mim meu carro. Só que tem uns pertences meus lá, você traz junto. Hein? Tá bom, Meia Sola, vamos trazer. E aí passei pro meu motorista, o outro que é outro Meia Sola, o Cosmos. É outro Meia Sola. É problema, né? Meia Sola com Meia Sola, deu uma sola inteira. Dá uma botina. E aí o Cosmos chegou lá nessa casa, depois de entregar os carros de São Paulo, foi em Taubaté nessa casa pegar o carro do Meia Sola. Daqui a pouco o Cosmos já estava nos grupos lá do combustível, lá do guincho, que tem os grupinhos lá de abastecer, que manda as notas, tudo, que os outros motoristas vê, já com a roupa do Meia Sola, vestido, com o sapato do Meia Sola que tá dentro do carro, com aquele sapatão de palhaço, sabe, fazendo gracinha. Aí o Meia Sola, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, tem um freezer lá também e um carrinho de pipoca. Traz para mim também.
Falei, mas não vai caber. Não, o Corsinha é pequenininho, traz o carrinho de pipoca. Eu falei, Cosmo, dá uma mão, já tá aí, já traz pro meia sola o carrinho de pipoca e o freezer. Rapaz, esse Cosmo veio me mandando áudio, pondo áudio no grupo, e gritando e xingando, assim, no mau sentido, fazendo ruaça de Taubaté até Barretos, arrastando esse carrinho de pipoca, com o Corsinha do meia sola em cima, e o carrinho de pipoca, uma hora caía a roda, o Cosmo parava e punha a roda, outra hora voava o telhado, que ele tinha aquelas telhas de vinho, aquelas telhas vincadas de lata, tipo telha de barracão. O carrinho de pipoca do palhaço, ele vai lá. Isso aqui é uma palhaçada que você tá fazendo comigo. Chega aí, você vai ver. O carrinho de pipoca do palhaço arrancou o telhado. Eu vou pôr debaixo do carro. Vou amarrar debaixo do carro. E, um dos vidros da pipoqueira do palhaço quebrou, não aguentou. Mas aquilo não tinha como trazer aquilo arrastando. E eu falava pra ele, meia sola, cara, tô tentando te ajudar, mas é difícil. E aí, cara, por fim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o caminhão quebrou aqui, chegando em Bebedouro. Mentira. Aí, agora que eu lembrei disso, o caminhão quebrou, aí ele me ligou e falou assim, o que dá pra fazer com esse palhaço, eu já fiz. Agora você manda o Guicho buscar os carros do palhaço, esses trem desse palhaço, tudo aqui em Bebedouro. Minha conta já deu. Depois eu tenho que mostrar pra ele, que nós conversamos sobre isso. E aí busquei aquele trem do palhaço, do meia sola. E aí ele não tava aqui na cidade, guardei aquele tudo na casa da minha sogra, na garagem da minha sogra. Mas que palhaço que é esse? Ela falava, que deixou essas coisas tudo aqui e não veio buscar ainda. Ei, que cara doido. Mas nós demos muita risada com as histórias desse meia sola. Você falou que quebrou o vidrinho do carrinho de pipoca do meia sola. Mas já teve carro capotado que você foi socorrer, que você foi guinchar, que estava intacto? Cara, isso é um negócio de muita discussão, que aí volta de novo naquela história do Corsa, do Monza, da Kombi, onde sabia pôr o gancho. É outra coisa que tem que ser bem orientada e bem conversada. Você vai pegar uma caminhonete, um caminhãozinho, seja lá o que for, tá tombado. Aquilo tá com as 4 rodas para cima na beira da pista, seja de seguro, seja particular. Chega lá, você olha naquele carro e fala, meu Deus, o carro tá com as 4 rodas para cima, os retrovisores certinho, as portas não amassou, o teto com certeza amassou, né? Os vidros tudo inteiro. Como é que eu vou destombar isso sem quebrar? Como é que eu vou desvirar esse carro? A hora que eu destombar ele vai quebrar tudo. Aí você chama o dono do carro e falou, vem cá, vamos conversar. Tá vendo aqui? Nossa, não quebrou, né? Mas vai quebrar tudo agora que eu desvirar ele. Não, mas aí você tem que ver um jeito para não quebrar. Olha o prejuízo que eu já tô. Mas como que eu vou desvirar o carro sem ele quebrar? E é fato. Se não for conversar, é melhor não fazer o serviço, não pegar, do que deixar de explicar. Na hora de desvirar ele vai rolar, ele vai virar uma piruleta, vamos dizer assim, para desvirar. Ele vai quebrar. E ele não quebrou na hora de tombar, porque às vezes ele bateu em algum barranco, alguma mureta, e ele caiu já. Quicou e virou. Ele quicou, ele já caiu virado. E é um negócio também que já teve várias discussões, assim, tipo assim, meu carro quebrou o vidro. Eu tenho foto dele virado, ele não quebrou o vidro da porta, o guincheiro quebrou. Sabe o que aconteceu uma vez também aqui em frente o antigo Extra Supermercado, só que na rodovia, um senhor, até com uma caminhonetinha humilde, ele tombou a caminhonete ali, ela estava carregada de mudança, ele estava trabalhando num domingo à noite. E a caminhonete foi com as 4 rodas para cima. E a situação que ela estava, não podia fechar a rodovia, teve que arrastar ela para cima do caminhão, com as 4 rodas para cima e tirar dali. Isso aí me deu muito medo. E foi ordem superior de fazer isso, sabe? Tipo assim, é pra você pôr essa caminhonete em cima do guincho do jeito que ela tá, aí você para onde você quiser fora da rodovia, você desvira ela. E desvira ela. Falei, vai voltar na história do boi. A hora que eu pôr ela virada em cima do guincho, vai sair foto pra tudo quanto é rede social que eu tô carregando a caminhonete de cabeça pra baixo, você quer ver? Né? Vai ser de novo a história do boi. E aí, graças a Deus, não deu isso não, mas é cada situação. Onde ela tava, não tinha espaço para virar primeiro e não tinha permissão do pessoal que teria que interditar a rodovia, sabe? Não, a gente não autoriza fazer isso. É para você arrastar ela para cima desse jeito. Aí depois o que você vai fazer para lá, não sei. Aí você tem que comunicar o dono, né? Falar, aqui é para fazer assim, vou levar de cabeça para baixo. E aí já teve casos que o dono se recusou e falou, não, você não vai levar? Sim, geralmente se recusa, mas é hora que eles veem a situação que também não tem o que fazer, eles, vamos dizer assim, eles autorizam, né?
Já teve algum chamado que você aceitou como desafio? Por exemplo, era uma situação tão difícil pelo relato que você falou assim, não, eu quero ir lá porque eu quero resolver esse problema dessa pessoa. Na hora do chamado, não. Mas eu me recordo agora de umas 2 ou 3 que era fácil e no meio do serviço aquilo virou um transtorno. Por exemplo, um começo de noite eu aceitei um serviço de um carro que tinha... Acho que no serviço, no pedido, estava marcado que era capotado. É nessa vicinal que vai para Guaraci. E aí mandei o caminhão lá, o motorista foi para lá e foi até Guaraci e voltou, e foi e voltou assim naquele trecho onde era para estar e me ligava, falou, não acho o carro. Falei, cara, para, não adianta você ficar indo para lá e para cá, a seguradora não paga por isso, você ficar indo e voltando. Eu vou ligar e entender. Não, o carro tá aí sim, é na Baixada tal. Não, não tá. Aí mandaram o dono do... Isso eu tô te falando resumidamente assim, o caminhão foi para lá às 18, isso já era 22 horas, sabe, procurando esse carro. E aí solicitaram que o dono do carro fosse até o local, que era um serviço de seguro. Chegou lá e falou assim, não, é aqui sim que tá, só que ele tá aí dentro do rio, ó. Na verdade não sei se era um rio, um braço, um córrego. Aí eu olhava lá, tava só a aguinha aí, cara, você olhava lá de cima, aí não tem carro. Era pouca água para ter um carro lá dentro. Não, tem carro aí dentro. Tem, meu carro tá aí dentro, ele caiu aí. Mas caiu como? Caiu aí dentro. Aí ligou na seguradora, então tira foto. Tudo para seguradora é foto. Tira foto que eu quero ver. Não, eu vou tirar foto do rio, o carro tá lá dentro. Tirou foto, mostrou. Não tá. Aí combinamos um valor. E isso já, eu tô te falando já do outro dia cedo, tá? A noite inteira. Vai foto, vem foto, autoriza. Aí, de novo, o motorista, que não era, estava no local, esse motorista Cosmos aí, que é um dos motoristas mais antigos meu. Vamos lá que nós vamos ver se esse carro tá lá mesmo. No outro dia. Chegou lá, eu tenho as filmagens lá, eu uso até hoje isso aí pra dar risada. Chegou lá e falou assim, eu vou lá ver se esse carro tá aí. Tirou a camiseta, tirou a calça, pôs uma bermuda e te-bluf. Aí ele, tem na filmagem certinho, assim, ele tampa o nariz, igual criança, assim, ó. Eu vou ver mais ali naquele canto, e vup. Daqui a pouco ele aparece de novo, aqui não tava. E daqui a pouco ele apareceu, levantou assim, tá aqui, ó! Tem a voz fina assim, sabe? Tá aqui, ó! Tô em cima dele! Nossa, foi uma festa. E aí, cara, ligamos na seguradora, ó, tá vendo a foto aqui? O motorista tá em cima do carro. Não tá. A gente só vai te pagar, que aí era um serviço extra, com preço totalmente diferente. A gente só vai te pagar se você filmar esse carro saindo e aparecer a placa dele. Beleza. Tá autorizado? Tá. Então vamos fazer. Aí tiramos esse carro, içou ele, pôs no guincho, filmou tudo bonitinho. O dono do carro começou a dar febre que ele queria um notebook. Que ele precisava do notebook que estava no porta-mala. Cara, que situação. Mas como? Se tem ou se não tem um notebook aí dentro? Não tem. Porque, cara, o carro tá dentro d'água desde ontem. E isso, virou maior rolo depois. E assim vai. E são histórias que marcam, né? Assim, eu acho que nós temos história pra caramba. Não, aqui vai ficar a noite inteira. Não, eu tô dando risada aqui, eu tô aqui segurando, mas ele tá contando essas histórias. Eu tenho que terminar o episódio, fiel. Não, vai ter que fazer o episódio 2, hein? Vai ter que fazer o episódio 2. Em vez de guinchar o Batman, vai ser o Super-Homem. No guincho tem história. Na verdade, quando a gente gosta do que faz, cada dia é uma alegria, né? Quando a gente faz o que gosta, assim como também... no seu caso, como advogado, você tem as histórias que parecem ser ruins, mas para você cada uma é uma vivência, é uma festa, né? Cassim, aqui nós temos uma tradição aqui que todo convidado deixa um pitaco, que é um conselho para os nossos amigos pitaqueiros. Dá um pitaco de trânsito para eles aí. Você que é o homem do... O que a gente pode falar para ajudar aí esse pessoal, hein? Eu tenho uma ideia. Quando ligar pro Cassim, não pergunta se ele é guincho. Nossa, você quer ver acabar comigo, se me chamar no zap ou me ligar e falar assim, oi, você é guincho? Não, eu não sou guincho. Agora, oi, você é guincho? Ou então diferente. Oi, você faz guincho? Não, eu não faço guincho. Então não agora faço guincho. Dá uma orientação para... Vamos fazer duas, né? Uma para quem trabalha com guincho, que você vê uma situação interessante que todos deveriam saber antes de entrar nesse ramo. E uma para quem vai chamar um serviço de guincho, para que ele possa não criar caso desnecessário ou os cuidados que ele tem que ter quando ele escolhe um serviço de guincho.
Em relação a quem trabalha com guincho, né, é o que eu sempre orientei o meu pessoal, é sempre ser o mais transparente possível, vai no local, tem que deixar a pessoa que te chama para um serviço de guincho, de alguma maneira, com raras exceções, ela está numa situação desconfortável, exceto quem comprou um carro novo e fala, vai lá buscar meu carro de guincho que eu quero que ele chegue na minha casa 0 km, aí tudo bem, né, aí tá gostoso. Mas geralmente quem pede um guincho, ele não está numa situação legal, ele está quebrado, ele está no sol, ele está... chateado, ou ele bateu, ou ele... Enfim. Então, assim... é tentar ser o mais claro possível com as informações, assim mesmo com... Igual você falou, com quem trabalha com guincho. Qual que é a dica que você pode dar? Tenta ser o mais pacífico possível quando você for fazer um atendimento. Você vai chegar na pessoa, a pessoa está numa situação complicada, tenta ajudar... Tenta não... Mesmo que a pessoa... eu quero que destombe esse carro aqui porque... e não quero que estraga nada. Tá bom, vamos conversar. Aqui não dá para fazer isso que você está me pedindo. Tenta ter paciência, tenta se colocar no lugar da pessoa, né? É bem isso. Muito bom. Isso aí. Você faz ou eu faço? Faz, eu sei que toda vez eu faço. O que é pra curte, fazer? Compartilha, se inscreve no canal. Mas, pitaqueiro, pessoal, ajuda a gente, curte, compartilha, se inscreve. Não vai deixar todos os contatos aí, até do Cassim se precisar. Você vai ter que ligar para ele qualquer dia. Sabe quem vai ligar. Já sabe. Aí, não pergunta se ele faz guincho, tá? Não faço guincho e não sou guincho, né? E se você tiver alguma pergunta, os contatos do Cassim vão estar aqui nos comentários, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você precisar de um serviço sério, entra aqui, vai estar ali o telefone, vai estar o link da empresa dele. E se você tiver alguma pergunta e quiser fazer, pode fazer aqui nos comentários que a gente vai encaminhar para o Cassim e ele respondendo, a gente posta a resposta aqui, mas se você for inscrito no canal, senão não tem resposta para você não, tem que inscrever. Rodou. Beleza, Cassim? Obrigado. Obrigado pelo muito convite. Bom. Foi muito legal. Tudo de bom. Valeu Obrigado. mesmo. E, pitaqueiros... Se inscreve, curte e compartilha. Até a próxima.